Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no nosso IDV, onde nós, todos os domingos pela manhã, tratamos sobre assuntos relevantes sobre o Reino de Deus. E nesse período nós estamos tratando da doutrina do futuro. E eu especificamente vou falar sobre o juízo final e o castigo eterno. Espero que vocês possam compreender. Nós temos aí aproximadamente 30 minutos para falar sobre um assunto muito pertinente à questão da nossa salvação, à questão do nosso futuro. É um assunto que está dentro do que chamamos na teologia de escatologia, porém, alguns livros, para facilitar, ele coloca como a doutrina do futuro. O texto que nós vamos utilizar como base é Apocalipse 20, do 11 ao 15. Eu vou ler com vocês para que a gente possa ter uma noção do que realmente nós vamos detalhar, o que nós vamos tratar aqui. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ok? Então, queridos, nós estamos falando sobre julgamento, nós estamos tratando sobre a questão escatológica do fim dos tempos, onde todos irão ser julgados. E é um texto também que se encontra em Mateus capítulo 10, no verso 15. Porém, tantos outros textos na Bíblia, ele fala sobre este julgamento, né? Então, Atos 17, 30 e 31, ele diz assim: No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, essa questão do julgamento, ele não é apenas no livro de Apocalipse, como muitos acreditam. O julgamento ele vem sendo apresentado em diversos textos ao longo da palavra de Deus. E aqui, queridos, nós podemos entender o fato do juízo final. Nós vamos ver alguns detalhes sobre essa questão de juízo final que toda a Bíblia ela relata. Então, olha só, o juízo final é a culminação de muitos prenúncios em que Deus premiou a justiça ou puniu a injustiça ao longo da história. Então, quando nós olhamos o relato bíblico da história da humanidade, nós vamos ver que o Senhor ele premiou com justiça aquelas pessoas que caminharam corretamente e também puniu a injustiça dessas mesmas pessoas ao longo da história. Né? Assim como Deus trouxe bênção e livramento do perigo aos que foram obedientes, incluindo, por exemplo, Abel, Noé e entre outros irmãos da fé, né? Ele também trouxe julgamento sobre o que persistiam na desobediência e na incredulidade. Então essa questão do juízo não é uma coisa que a gente só vê lá em Apocalipse, só lá no final. Não. Durante a caminhada de todos nós cristãos, nós vemos também o juízo do Senhor nas nossas vidas, né? Então nós temos aí o exemplo do dilúvio, nós temos a dispersão do povo na Torre de Babel, nós vemos Sodoma e Gomorra. Então tudo isso é a justiça do Senhor sendo implementada, não é verdade? Então, quando isso acontecerá?
Olha só, o que diz Apocalipse 20, 7 e 8, e aí nós estamos nos referindo ao juízo final, né, aquele de acordo com o que nós lemos no primeiro texto. Então, ó, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então João, no texto de Apocalipse, ele relata nos versos 9 e 10 que depois de Deus vencer essa rebelião final de maneira decisiva, aí sim vai vir o julgamento final. Ok? Então nós temos que compreender a natureza do juízo. Como é que é essa natureza? Como é que ela, quais são as suas características? Então, ó, Jesus Cristo será o juiz. Eu sei que muitas pessoas confundem essa questão de Jesus como juiz, porque muitas vezes o tratam como um advogado, né? Porque a Bíblia também fala sobre isso. Mas ela relata também, em alguns pontos, ele sendo juiz. Vejam só, Paulo fala de Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos, né? 2 Timóteo 4:1. Pedro diz que Jesus Cristo é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Então, Atos 10:42. Esse direito de agir como juiz sobre todo o universo é algo que o Pai deu ao Filho. Então, nós podemos ver outro texto aqui que diz: o Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. E aí nós temos também, na natureza do juízo final, que os incrédulos serão julgados, né? Aqueles que não creram, aqueles que não caminharam com Cristo. Esse julgamento dos incrédulos incluirá graus de punição, pois lemos que os mortos serão julgados segundo as suas obras. Então, de acordo com as suas obras, nós sabemos que vai ter graus de punição. E esse juízo, de acordo com o que as pessoas tiverem feito, né, deve, portanto, envolver uma avaliação das obras que as pessoas tiverem praticado. Então, de acordo com o que nós vimos no texto inicial, as obras de cada um serão visualizadas, serão julgadas, todas as obras, tudo que cada um praticou. Os crentes serão julgados também, ou seja, aquele que creu em Cristo Jesus também estará diante do trono que branco, né? Aquele trono que foi dito em Apocalipse. Escrevendo para cristãos, Paulo diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Aí é importante perceber que esse julgamento dos crentes será para avaliar e conceder vários níveis de recompensa. Mas o fato que vão enfrentar tal julgamento não deve nunca levar os cristãos a temer a condenação eterna. Então, temos que entender que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, esse julgamento ele acontecerá, que são os famosos galardões, né, onde nós iremos ser recompensados de acordo com as atitudes que nós realizamos em prol do reino de Deus, né? Os anjos serão julgados, segundo a palavra de Deus. Veja só, 2 Pedro 2,4 diz assim: Pedro diz que os anjos rebeldes foram recolhidos ao inferno, no abismo de trevas, para esperar o juízo, né? E Judas afirma que pelo menos os anjos rebeldes, ou os demônios, também serão submetidos ao julgamento no último dia. Então, qual a necessidade do julgamento? Por quê? Existe um teólogo chamado Berkhof, que ele fala sobre essa necessidade e eu quis passar aqui para vocês porque eu achei muito interessante. Diz assim: se propósito é, antes, expor diante de todas as criaturas racionais a glória declarativa de Deus, num ato formal e forense que engrandecerá, por um lado, a sua santidade e justiça, e por outro lado, a sua graça e misericórdia. Além disso, devemos ter em mente que o juízo
do último dia será diferente, em mais de um aspecto, daquele que ocorre na morte de cada indivíduo. Não será secreto, mas público. Não dirá respeito somente à alma, mas também ao corpo. Não se referirá apenas a um único indivíduo, mas sim a todos os homens. Então, não se referirá apenas a um único indivíduo, mas sim a todos os homens. Ou seja, todos irão passar por este julgamento, todos estarão diante do Senhor, todos estarão ali prestando contas, né? Todos nós, aqueles que aceitaram andar com Cristo, aqueles que não aceitaram andar com Cristo, todos passarão por esse julgamento. Então, queridos, esse julgamento ele também mostrará a glória do Senhor e a sua misericórdia para com o seu povo, ok? Então, existe um outro aspecto em relação ao julgamento, que é o inferno, né? Alguns que não acreditam nesta palavra, que não acreditam que há um inferno, é um pouco questionável, porque não faz sentido nós crermos na salvação, crermos em Cristo Jesus, crer na palavra de Deus e não crer que na própria palavra, por nos mostrar a condenação final, né, as pessoas não creem no inferno, porque não estão crendo então na justiça divina. O inferno é um lugar de castigo consciente para o ímpio. Então é interessante que nós observemos aqui que é um local de consciência, ou seja, as pessoas vão ter noção do que está acontecendo ali, ok? Então, base bíblica, uma das, né, nós temos aí Lucas 16, 28, um texto muito conhecido por todos nós, que fala justamente sobre a realidade do inferno. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para juntos de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então, queridos, o texto bíblico ele nos mostra a realidade do inferno, a realidade da condenação final para aqueles que não creram em Cristo Jesus. Não é algo que nós temos como imaginativo, não. A Bíblia relata sobre isso, a Bíblia nos ensina a realidade do inferno, ok? Existem outros textos que falam sobre essa realidade. Nós temos aí Mateus 25:30, então eu peço que vocês depois estejam conferindo esses textos para que você possa ver a realidade da condenação, a realidade do inferno, Marcos 9:45 e tantos outros textos que vocês podem pesquisar, ok? Ele é real, né? É real. Então, as Escrituras ensinam em várias passagens que existe tal lugar. Então, há um lugar aonde vai haver a condenação final. No final das parábolas dos 2 talentos, o Senhor diz: E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali, neste lugar, né? Então, naquele local, haverá choro e ranger de dentes. É o texto de Mateus 25:30. Esta é uma das várias afirmações de que haverá também consciência do castigo. Ou seja, além dele ser real, nós temos a compreensão de que é consciente o castigo, é consciente essa condenação. Não é algo imaginativo, ok? Mateus 25:41, Jesus diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então vejam que o próprio Jesus Cristo agora está falando sobre aqueles que estarão diante dele, né, no dia do julgamento, e ele mesmo falará: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno.
Então, assim, a Bíblia, ela sempre ilustra para todos nós, sempre apresenta para todos nós a questão da realidade do inferno. Então, é real, nós temos que crer, nós temos que compreender perfeitamente esse ensinamento. Porém, como eu falei, há uma negação. Existem pessoas que negam essa realidade, que não compreendem a realidade do inferno. Então, essa ideia de que haverá castigo eterno e consciente dos incrédulos tem sido negada recentemente. Com frequência, aqueles que negam defendem o aniquilacionismo, um ensino segundo o qual, depois que os ímpios tiverem sofrido a pena imposta pela ira de Deus por um tempo, depois irá aniquilá-los de modo que não mais existirão. Queridos, essa ideia é muito contrária à palavra de Deus. Essa ideia de que Deus é amor e que ele não é justiça, isso não está e não condiz com o que a palavra de Deus ela explica, de acordo com tantos textos que nós vimos até agora. Essa questão do aniquilacionismo, ele dá a ideia de um Deus que, assim que terminar toda a parte do juízo, ele eliminará para sempre todo tipo de pessoas que não caminharam com ele. Aniquilará, né, de modo que não mais vão existir. Né? Ou seja, essa questão da punição ela não seria consciente, porque simplesmente finalizaria por completo toda a existência daquela pessoa e a sua também consciência, né? Porém, isso não é bíblico. A Bíblia ela não relata dessa forma. A Bíblia nos mostra e nos apresenta um fim, porém um fim consciente, onde as pessoas passarão pelo julgamento, onde as pessoas irão estar na presença do Senhor, serão julgados, né? E aqueles que forem condenados irão para um local que nós conhecemos como inferno, né? Então, é consciente, é verdadeiro e é bíblico. Então, de acordo com o que a palavra nos ensina, nós não podemos ter um pensamento diferente. O aniquilacionismo ele vem da ideia de que Deus, por ser amor, ele não poderia trabalhar a sua justiça de uma forma condenatória, aonde as pessoas que tiveram todas as oportunidades do mundo para vivenciar esse amor, essa caminhada com Cristo, o negaram, porém, pelo amor misericordioso do Senhor, eles teriam algum tipo de punição, porém, não uma punição eterna, uma punição que teria um fim. Né? É uma ideia atraente no sentido de que nós nos sentiríamos confortáveis com isso, né? Porém, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, se não está na Bíblia, se não está de acordo com a palavra, então nós não podemos compactuar com essa ideia. Então, queridos, é interessante nós finalizarmos aqui a nossa aula. Foi rápida, né? Porém, eu acredito que os textos ele por si só, eles já conseguem nos apresentar, já conseguem nos mostrar a realidade de cada assunto, né? E eu tenho certeza que no momento que vocês começarem a abrir a palavra de Deus e ver a realidade dos textos, vocês vão ter muito mais prazer em procurar compreender a ideia do juízo final, da escatologia, da doutrina do futuro, né? Das últimas coisas. Então nós podemos concluir que haverá um juízo e nele todos os seres vivos e mortos passarão. Todos estarão ali diante do juiz. Aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador será salvo, né? Ou seja, e eu já coloquei até o texto de Romanos 1 aí, ó, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nós falamos que nós somos salvos em Cristo Jesus? Justamente pela concordância em relação à palavra de Deus. Então, se não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós já podemos afirmar que somos salvos nele, não é verdade? Então, por isso que muitas vezes nós falamos,
uma vez salvos, salvos para sempre, porque a partir do momento que você crê em Cristo Jesus, você com certeza você teve uma mudança de vida, você se arrependeu dos seus pecados. Cristo, ele tem o poder de salvar a sua vida, né? Então, nós temos essa certeza absoluta. Já os que negaram sofrerão a condenação eterna. Não será aniquilado, mas será condenado, e essa condenação é consciente. Os filhos de Deus também passarão por um julgamento para recebimento de galardões de acordo com as suas obras aqui na terra. Então, nós não sabemos compreender muito bem o que seria essa premiação, o que seria esse galardão. Bom, mas de qualquer forma, com certeza são coisas boas e maravilhosas para todos nós, né? Existem vários relatos sobre o que poderia ser esse galardão, mas nós temos que entender e compreender também que existem passagens que nos mostram que há uma certa hierarquia no reino dos céus, né? Nós podemos ver, por exemplo, em Mateus, Jesus falando sobre João Batista, dizendo que ele seria um dos últimos profetas e que não havia nenhum outro homem como foi João Batista, porém, ele ainda era menor no reino dos céus. Então vejam que nós temos que ter uma compreensão um pouco hierárquica em relação ao reino dos céus. Também não podemos afirmar que isso está de acordo com os galardões, né? Mas com certeza, se nós somos salvos em Cristo Jesus, se nós vamos estar ali presente diante do Senhor, né? Isso já é muito bom para todos nós. E o último ponto que nós podemos tratar aqui é que o inferno é um lugar real, de castigo eterno, reservado para Satanás, seus demônios e todos aqueles que no julgamento foram condenados. Então, é um local real, é um local de castigo eterno, né? E que está reservado para Satanás, seus demônios e aqueles que não creram em Jesus. Então, queridos, que nós possamos ter essa compreensão, que nós possamos buscar mais o entendimento sobre este assunto. O livro que eu utilizei aqui foi de Teologia Sistemática, do Wayne Grudem, né? Ele é muito detalhado, ele é muito bom para que vocês possam fazer pesquisas a respeito. Então, leiam os textos que foram colocados aqui, depois procurem outros materiais para que vocês possam se aprofundar. É um assunto muito vasto. Escatologia é algo que realmente existe uma ampla gama de informações aí, e o IDV ele tem trazido por partes, né, essa doutrina do futuro, então que vocês possam estar assistindo também às outras aulas, para que você possa ter uma compreensão geral sobre todo o assunto, tá bom? Deus abençoe, foi muito bom estar aqui com vocês nesta manhã. Eu vou orar pela sua vida, vou orar para que você possa estar compreendendo mais tudo aquilo que a palavra de Deus tem deixado para nós. Amém? Ó Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendermos da Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor já tem reservado para toda a humanidade. Obrigado, Senhor, por esta aula e abençoa todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a sua vida. Até mais.